Vamos falar um pouquinho aqui de cada igreja. Eu não vou me aprofundar muito, porque são muitas histórias, mas vamos nos prender aqui. O que é que o Senhor Jesus estava mandando o seu servo João escrever, né, quando ele ficou ali exilado na ilha de Patmos, e aonde no capítulo 2 do Apocalipse, ele fala aqui, ó, cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja, né, de Efésio, né? Então, na igreja de Éfeso, melhor dizendo. Então, nós vamos ler aqui, eu tô com a Bíblia aqui, né, porque eu tô aqui na mesa. Então, vamos entender um pouco aqui, porque se você for se aprofundar, você vai ver lá sobre a igreja, aonde se localizava, o que eram os costumes daquela época, a cidade que vendia muito, que tem as igrejas aqui que era lugar de muito comércio, outras era lugar, né, como a igreja de Éfeso, aonde tinha, né, um templo, né, já tem lugares que tinha um templo da deusa Diana, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E depois a gente pode estar trazendo aqui um estudo sobre cada localidade, o que se fabricava, ou como era a cidade. Mas hoje nós vamos nos prender aqui o que o Senhor Jesus ele falava, né? Porque se nós formos observarmos, todas as igrejas, aquelas igrejas ali, Deus ele repreendeu, ele consolou, né? E ele também elogiou. E a única igreja aqui no Apocalipse que não teve um elogio, nós vamos falar dela também, que foi a igreja de Laodiceia. A igreja que não tinha nenhum erro teológico, porém, né, foi a única que não recebeu um elogio da parte do Senhor. Mas mesmo assim, Jesus ainda falou na palavra dele que ainda teria misericórdia, né? Então aqui no Apocalipse 2, nós vamos ler aqui o que é que o Senhor fala aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? O anjo da igreja nós sabemos, né? Quem está na frente, muitos teólogos já falaram aí, né? Que era um anjo mesmo, que o anjo que estava ali, só que a repreensão, Deus manda o Senhor Jesus, João escrever, para levar para o anjo da igreja, porque não estava se agradando, tinha coisas ali que não estava agradando a Deus. Então ele, por estar na frente da obra, e ali não era um anjo, é um homem mesmo, é um pastor, é alguém que está ali na frente da direção, tomando conta do seu rebanho. E aqui diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Olha só, isso aqui é para a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só o que é que Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste e te arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, hein? Se não te arrependeres. Tenho, porém, isto, que aborreceis as doutrinas, né, as obras, melhor dizendo, dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, gente? Então vamos falar um pouquinho aqui dessa igreja aqui de Éfeso. Aqui o Senhor Jesus, ele está dando um elogio, né? Aonde a igreja de Éfeso era uma igreja que rejeitou a doutrina, né? Muitas doutrinas heréticas, muitas coisas que chegavam ali para a igreja de Éfeso.
Aqui eu vou ler de novo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, que tinha, né, amor, né, no começo pelas coisas de Deus. Eles não tinham, como a gente vê hoje, né, como ficou depois na repreensão de Cristo. E a igreja de Éfeso era uma igreja que ela trabalhava para a obra de Deus. Paciência, uma igreja paciente. Uma igreja que sabia esperar, uma igreja que confiava em Deus, que sabia o momento certo para agir. Não era uma igreja de decisões precipitadas. E aí vem mais aqui, ó. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. O que isso aqui está falando? Está falando de falsas doutrinas, que muitas vezes chegavam como a gente vê hoje, né? Chegavam falsos ensinos, mas eles rejeitavam a igreja de Éfeso. Eles rejeitavam isso. E aqui mais adiante diz assim: sofrestes e tens paciência, trabalhar-te pelo meu nome. Olha o que Jesus está dizendo. Eles trabalharam para o nome do Senhor. Mas isso tudo, gente, foi no começo. Jesus, ele está fazendo um elogio aqui à igreja de Éfeso, mas logo depois vem o quê? Vem a repreensão. Aí ele disse assim, ó: sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Éfeso era uma igreja que ela não se cansava de fazer a obra de Deus. A igreja de Éfeso, ela fazia as obras, ela não se fadigava, ela não se cansava, ela estava disposta a fazer como é verdadeiramente que Deus quer que nós façamos. Mas mais para cá adiante, olha o que Jesus disse aqui, ó, no 4. Tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Amém, gente? Jesus, ele está repreendendo aqui porque eles se esfriaram. A igreja de Éfeso, ela tinha muitas qualidades, mas eles se esfriaram. A igreja de Éfeso estava como muitas igrejas hoje, que nós vemos, vamos para a igreja por ir, né? Eu vou para a igreja porque é domingo, eu vou para a igreja porque é segunda. Então assim, é isso que Jesus está falando, que ele tinha, aqui tenho porém contra ti, que deixar-te a tua primeira caridade, o primeiro amor. Porque cá no contexto, o Senhor Jesus está falando do fervor, né? Que a igreja de Éfeso tinha paciência, eles rejeitaram muitas doutrinas que vieram, né? Como ele diz aqui, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que achaste, né? Puseste à prova, se dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, os que se diziam ser apóstolos, mas eles não eram. O Senhor Jesus, ele estava falando aqui, que no começo eles eram assim, eles rejeitavam, aqueles que se diziam ser apóstolos, como você vê hoje chegando até aqui na plataforma, chegavam nas igrejas e a igreja de Éfeso não aceitava. Eles repreendiam isso, mas Jesus, ele disse: tenho porém contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Eles esqueceram o amor, hein? Eles esqueceram, eles não tinham mais aquele fervor de hoje, quando você chega num culto, né? Na igreja, isso aqui Deus está falando para a igreja de Éfeso. Muitas pessoas pegam isso aqui já foi tirado. O castiçal aqui, você vê, não tem mais essa igreja lá. Hein? Não existe, pode fazer uma pesquisa aí, porque foi tirado, porque eles não mudaram. Hein? Mas isso serviu de exemplo, serve para que a gente medite na nossa vida. O primeiro amor, como é que está o seu primeiro amor? Como está a sua vida? Hein? Como está o primeiro amor seu? Será que você ainda é aquele crente fervoroso, onde você tem aquele desejo ardente pela alma? Ou é como muitos aqui nessa plataforma? Eu digo na plataforma porque eu tenho esse canal aqui. E muitas vezes, quando a gente chega aqui para abrir os olhos do cego, muitos comentários dizem a gente: irmã, pare de falar.
Deixe com Deus. Quem quiser ficar cego, fique. E não é assim. Cadê o amor? E será que aquelas pessoas que um dia orou por mim, quando eu passava fumando, quando eu passava do bar, quando eu passava, aquelas pessoas muitas vezes estavam com amor ali por mim, e aí eu aceitei Jesus, fiquei toda fervorosa, pregando ali, pregando aqui, mas hoje eu estou salvo, quem quiser que se dane. Igreja de Éfeso. Você está me entendendo? Igreja de Éfeso, eles esqueceram o primeiro amor. E muitas vezes acontece isso. Uma coisa é você julgar a pessoa que ninguém... Às vezes a pessoa não sabe o que é o julgar. O julgar é você, como eu fiz um vídeo aqui, ó, que eu julguei a profecia da irmã. Agora, errado da minha parte, o julgar a irmã era se eu dissesse, essa irmã aí é desconcertada. Que essa irmã não tem vida para poder estar profetizando sem eu nem conhecer a pessoa. Eu nunca vi a pessoa, julguei a profecia. Que a Bíblia manda julgar a profecia. Mas no caso aqui, Deus está falando, o Senhor Jesus mandou João escrever isso. Tem um porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tá salvo, meu bem, quem quiser que se lixe. E ele diz assim, ó, tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus ainda falou, eu também aborreço. Que obras eram essas? Eram coisas que eram implantadas dentro da igreja, que queriam implantar, hein? Mundanismo, hein? Falsas, evangelho forjado, mentira. O mundanismo, quando a gente vê hoje dentro da igreja, e quando a gente fala de mundanismo, não é bermuda, é batom, essas coisas não, gente. Não estou aqui induzindo a ninguém a usar, mas naquela época, o que o Senhor Jesus falou, são mundanismo mesmo, coisas que a gente vê dentro de igreja. Aí tem igreja que hoje é discoteca, vai ter um culto, é discoteca, é luz brilhando para lá, luz brilhando para cá, é pagode dentro da igreja, é funk dentro da igreja, todo mundo dançando, vem São João aí, forró dentro das igrejas, igreja embandeirada com o mundo. Hein? É isso aqui, e eles rejeitavam a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, ela tinha zelo, entendeu? Mas eles não tinham mais fervor, eles não tinham mais aquele primeiro amor. E aí o Senhor Jesus diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí aqui ele diz assim, gente, olha. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste e te arrepende-te e pratica as primeiras obras. De onde foi que você caiu, meu irmão? De onde foi, minha irmã, que você caiu? Lembre daquilo ali que fez a sua queda. O Senhor estava falando aqui para a igreja de Éfeso. De onde foi que você caiu? O que foi que fez com que você esfriasse? Lembre o que foi que causou isso, se arrependa. Aí ele diz assim, ó. E pratica as primeiras obras. Qual as primeiras obras, gente? Aquelas primeiras obras de amor, de fervor, hein? Porque a igreja tinha doutrina, mas ela estava assim, enfraquecida. Não tinha mais amor. Eram os crentes assim, religiosos, costumeiros, que der deu, que não der deu. Eles não aceitavam as coisas erradas dentro da igreja, mas não tinha mais fervor. Não tinha. E o Senhor Jesus, isso aqui serve, hein, para muitos que se dizem assim, eu sou de Deus, estou cheio de unção, cheio de poder, mas você não tem amor, meu irmão. Você não tem amor, minha irmã, pelo seu irmão, pelo seu próximo. Você pode pregar, você pode ser professor de escola bíblica, pastor, você pode fazer o que for, conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas se você não tiver o amor, a primeira obra, Deus está mandando você voltar ao primeiro amor, lembrar de onde você caiu e você voltar às primeiras obras. Se não, olha o que ele diz aqui, ó. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não,
quando não, melhor dizendo, né? Brevemente a te virei, né? Que eu li na outra hora sobre a mente, alguma coisa assim, estava errado. Brevemente, né? Brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele tirou o castiçal de lá. Uma igreja, aqui está dizendo que uma congregação, ela pode existir sem ser mais a luz do mundo. Hein? Jesus, isso aqui aconteceu com a igreja de Éfeso. Pode existir, você não vê muitas igrejas aí. Você é de que igreja? Eu sou da Assembleia. Você é de que igreja, de qual denominação? Eu sou da Batista. Eu sou da Deus é Amor, eu sou de tal, eu sou de fulano, presbiteriana. Hein? Você pode dizer que é igreja, mas você não tem mais a luz do mundo. Porque foi tirado o castiçal. Aqui, como ele diz aqui, ó. Hein? Brevemente a te virei e tirarei do teu lugar, do seu lugar, o teu castiçal, né? Aqui, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meu amado, minha amada, se não se arrepender e voltar à primeira prática, o primeiro amor, vai ser tirado. Muitas pessoas olham para muitos e dizem assim, poxa, você é crente, né? Você é crente, né? Por causa da roupa. Mas você não brilha mais no mundo. Você não tem brilho. Entendeu? Alguém pode olhar para você, pô, ali é crente, porque você tem um cabelo comprido. Você não tá de batom, você não tá de calça, você não tá de camiseta, você não tá de bermuda, no caso dos homens, hein? Mas o seu castiçal já foi tirado há tempo, sabe por quê? Porque você esqueceu as primeiras obras e esqueceu o primeiro amor. Você tá me entendendo? Então foi isso que o Senhor Jesus falou aqui. Que tem que voltar à primeira obra. E Deus falou aqui através do seu filho João, do seu apóstolo, hein? Mas a igreja de Éfeso, se você for fazer um estudo, foi tirado o castiçal, nem tem mais. Não tem mais, porque não se arrependeram. E é como tem muitos lugares hoje assim. Denominações que você olha, né? Olha muito templo grande, isso e aquilo, mas não tem mais o castiçal. Ela pode continuar existindo, aleluia, mas ela não tem mais o brilho, ela não vai mais brilhar no mundo. Porque muitos vão olhar, vão dizer, ali é crente, mas por causa da veste. Você já viu que tem pessoas que muitas vezes é batista e você bate o olho e o espírito testifica? Por quê? Porque ela tem verdadeiramente o castiçal. A pessoa olha e vê o brilho, vê a claridade, ela brilha no mundo. Mas aquele ali de Éfeso, ó, foi tirado. Então que não aconteça isso, meu amado, minha amada, nem comigo e nem com você. Amém?